Storm não era um homem de falar, mas o peso da Colt 45 dizia o que precisava escutar. Sob o sol implacável do Arizona ele cavalgava, onde a poeira como vidro moído nos pulmões entrava. 3 meses se passaram desde o rancho Água Fria, onde a história dos Thorne em sangue se escrevia. Caleb tinha o riso fácil e o violão na mão. Elias sonhava com um touro de linhagem pro seu chão. Mas a morte não foi rápida, nem honrada ou gentil. Quando Black Jack Ketchum trouxe o seu bando, viu querem o gado e o mapa que o pai de Silas deixou. E no cair daquela noite o destino se selou. Caleb tentou a arma, mas no peito foi atingido. Antes de tirar o couro, seu suspiro foi perdido. Elias, desarmado, correu para o irmão socorrer. Foi laçado como um animal, sem chance de vencer. Arrastado por quilômetros no terreno pedregoso, deixando um rastro de sangue naquele chão poeirento e odioso. Silas estava na cidade buscando mantimento. Viu a fumaça no horizonte, sentiu o tormento. No rancho incendiado, só cinzas e o silêncio da morte. Agora ele para o sentinela, jogando com a sorte. Diante do salão de purgatório e peça ele desceu, onde o homem é julgado, no esquecimento se perdeu. Whisky barato e suor, o cheiro era sufocante. Old Pete, o barman caolho, parou naquele instante. Procura o rastro de Jack. Silas disse com voz rouca, como o ranger da bota no cascalho saindo da boca. Quem tenta, disse Pat, virar banquete de urubu. Lá na trilha do diabo, onde o céu é seco e cru. Uma moeda de ouro marcada com sangue Silas entregou. Jack já está morto, ele só ainda não se tocou. O som das esporas ecoou. Ele sentou no canto da mesa, de frente para a porta, com a vingança como certeza. Pretende servir o prato quente com toda a sua fúria, antes que o sol se ponha atrás das colinas de purpúria.
tesoura caiu sobre a mesa de bar. Silas nem teve tempo do chapéu ajustar. Nenhum músculo moveu, a calma imperou, mas a mão na coronha da arma pousou. Uma voz no escuro ecoou o aviso: não saque contra o Jack, mude de aviso. Ele tem 12 homens guardando o portal. Gatilho nervoso na entrada do cânion do mal. Silas ergueu o olhar para ver a mulher que a caatinga fez nascer. Calça de couro gasta pelo chão, camisa de linho com pólvora na mão. A Winchester cruzada nas costas trazia Sara Cascavel, que a morte escondia. Diziam que em Santa Fé ela tinha tombado, mas ali estava ela, desafiando o passado. Nós vamos cruzar sobre a lua pálida e traiçoeira do sertão. A vingança é o sangue que corre no chão. O que você sabe sobre mim? Ele quis saber. Ela disse: sei o que Jack fez você sofrer. Matou seus irmãos por pura ganância e levou meu marido com a mesma arrogância. Desde São Pedro eu sigo os passos dele. Eu caço esse maldito, eu sinto a pele dele. Puxou uma cadeira, sentou sem pedir, com a faca na unha e o olho a vigiar. Jack se esconde no Sanctuary of Shadows, missão abandonada de adobe, medos a oeste daqui, um labirinto escuro. Com a sua conta você morre no muro. Sozinhos o coveiro já espera o sinal. 2 cadáveres prontos para o final, mas juntos podemos Alcateia cercar. Eu tenho a pólvora pra nos salvar. Ela estendeu a mão firme e calejada. Eu limpo os vigias na longa distância. Você entra no templo e faz sua jornada, mas me prometa com toda a ganância: o último tiro no Jack tem que ser meu. Esse acerto de contas o destino escolheu. Silas olhou a moeda de ouro brilhar, olhou para Sara, aceitou o lugar. O pacto foi feito com um só aceno. O ódio dos dois era o mesmo veneno. Ao escurecer o deserto ia clarear, com o fogo das armas que iam cantar. A noite vai chegar, o vale dos ossos nós vamos cruzar. Sob a lua pálida e traiçoeira do sertão. A vingança é o sangue que corre no chão. Partindo ao anoitecer, vai receber Jack. Sua hora vai chegar.
jornada pelo Vale dos Ossos era um teste de resistência. O vento uivava entre as pedras, cobrando a sua complacência, carregando o som de coiotes em algum lugar distante. Silas e Sara cavalgavam, poupando a água a cada instante, até que no desfiladeiro da garganta seca ela parou, ergueu o punho em silêncio e sua Winchester sacou. Não estamos sozinhos, Sara disse num sussurro profundo. E das sombras do arenito surgiu alguém de outro mundo. Um homem feito de pedra, colete de couro cru e olhar altivo, cabelo raspado nas laterais, uma crista negra, um moicano vivo. Longe de sua origem, mas presente ali no oeste, um homem chamado Coy, fugindo da guerra e da peste. O rastro de vocês fede a vingança, Coy logo avisou. O sangue dos Thorne clama do chão, onde o ódio restou. Uma dívida de vida só com sangue se paga, ele sabia, pois Caleb cuidou dele quando a cascavel o feria. Ele não trazia o chumbo nem o fogo das armas na mão, mas um tomahawk de aço e um arco curto eram sua lei no chão. Os homens de Jack estão nervosos, Coy apontou pro horizonte. No riacho de enxofre o perigo aguarda diante da fonte. Se passarem a cavalo, os olhos de Jack vão lhes encontrar, e o rastro de vingança em silêncio vai se apagar. Com Coy ao lado, o grupo ganhou os olhos de um predador, guiando por trilhas secretas longe do mapa do minerador, movendo-se com rapidez sobrenatural, sem nenhum ruído, enquanto Silas e Sara traziam o trovão do aço escondido. Coy era o silêncio que a tempestade logo anuncia, a sombra que no deserto a morte certa trazia. As ruínas do Sanctuary of Shadows surgiram no fim da estrada, contra o céu cor de sangue daquela tarde malfadada. Cheiro de carne queimada e riso bêbado no acampamento. Blackjack estava perto e o destino não daria um momento. A tempestade ia descer sob a luz do crepúsculo fatal. A vingança dos Thorne agora tinha um rosto final. O plano era simples, mas arriscado. Sara Cascavel Miller deixou sua Winchester com Silas e cavalgou até a entrada do Sanctuary of Shadows, fingindo ser uma viajante perdida com um cavalo manco. A ideia era atrair os guardas para fora, enquanto Silas e Coy flanqueavam a missão. Ei, rapazes! Gritou ela,
A voz carregada de um falso desespero. Alguém ajuda uma dama com uma cela quebrada. Dois homens de Jack, Red Bill e um brutamonte chamado Vargas saíram rindo, mas Black Jack não era idiota. De uma das janelas superiores de adobe ele reconheceu o chapéu de Sarah. É uma armadilha, berrou Jack. Matei a mulher. O caos explodiu antes que Sarah pudesse sacar sua pistola. Vargas disparou uma escopeta que atingiu o ombro do cavalo de Sarah, derrubando-a na poeira. Agora rugiu Silas, surgindo de trás de uma carroça velha. Sua Colt 45 cuspiu fogo. O primeiro tiro atravessou a garganta de Red Bill. O segundo atingiu o peito de Vargas. Sarah, mesmo caída, rolou pra trás de um poço de pedra e começou a descarregar seu revólver contra as janelas da missão. O moicano foi um borrão de movimento. Ele saltou do telhado de um estábulo lateral, caindo sobre dois bandidos. Seu tomahawk brilhou sob a luz da lua, cortando o ar e derrubando os inimigos com uma precisão brutal. Silas avançava pela rua principal, cada disparo de sua arma derrubando um homem de Jack. O som era ensurdecedor, o estalo seco dos rifles, os gritos de agonia e o cheiro de enxofre tomando conta do ar. Mas o bando de Jack era numeroso. Vendo que estava perdendo o controle, Jack jogou uma dinamite acesa em direção ao poço onde Sarah se escondia. A explosão lançou terra e pedras para todos os lados, criando uma cortina de fumaça. Pro inferno com isso, gritou Jack para os cavalos recuar pro cânion do carrasco. Sob a cobertura da poeira da explosão, Jack e os 6 homens restantes montaram em seus animais e dispararam em fuga, atravessando os portões dos fundos da missão e desaparecendo na escuridão das rochas. Silas correu até Sarah, ajudando-a a se levantar. Enquanto ela limpava o sangue do rosto, Coy surgiu das sombras, limpando a lâmina de seu machado na calça. Eles fugiram, disse Silas, a respiração pesada, olhando para o rastro de poeira deixado pelos cavalos. Deixe-os ir, respondeu Coy, apontando para o chão. O canhão do carrasco é um beco sem saída pra quem não conhece as pedras. Eles estão encurralados, só ainda não sabem. A jornada não terminar ali. O trio agora batizado pelo sangue do primeiro combate montou em seus cavalos remanescentes. Eles não parariam até que o último tiro fosse dado. Rastro de poeira ainda pairava no cânion do carrasco. Perto de uma cela velha, Silas sentiu o primeiro frasco do veneno da memória no medalhão de prata amassado.
manchado de terra, escondendo um segredo do passado. Não era o rosto da mãe que ali dentro ele encontrou, mas um papel do governo que sua alma então condenou. Uma ordem de pagamento, uma verdade que ele escondia. Silas Thorne não era o fazendeiro que o mundo via. Era um informante que vendera esconderijos de outrora. Sua paz no rancho foi comprada com sangue lá fora. Jack não queria só gado nem o ouro da mineração. A morte dos irmãos foi o troco por uma antiga traição. Silas, o que é isso? Sarah perguntou ao pistoleiro. O motivo disso tudo ele disse ao bando inteiro. Com as mãos trêmulas guardou o papel da sua história, enquanto o passado voltava pra cobrar sua vitória. Um grito agudo de repente cortou o silêncio do lugar. Corey moveu-se como um raio pronto para atacar. Atrás dos arbustos de mesquite um rapaz estava amarrado, de ponta cabeça num galho seco, pelo medo dominado. Um homem de Jack erguia a faca contra o pescoço do guri. Onde está a prata, rato? Não sairá vivo daqui. Antes do piscar de olhos, a flecha de coio o ombro atravessou. E o soco de Silas o bandido instantaneamente apagou. Sarah cortou as cordas e o rapaz na areia desabou, limpando a poeira como rato ele se apresentou. Entro em qualquer buraco e saio com o que não é meu. Um dente de ouro brilhando no sorriso que ele deu. Roubou o bando do Jack. Sarah sorriu com o que ouviu. Corajoso ou muito burro, jovem ladrão apenas viu um pouco dos dois, mas eu conheço cada túnel e fenda. Eles foram pra mina do enforcado pra que a alma se venda. É uma armadilha de uma entrada só, onde o perigo se faz. Mas eu sei entrar pelo telhado, por onde ninguém vai atrás. Agora o trio era um quarteto marchando sob o breu. Atirador, o rastreador e o ladrão que apareceu. E o vingador com segredo sombrio guardado no peito, indo pra mina do enforcado, onde o ajuste será feito. A vingança mudou de face, mas o sangue ainda é o norte. E o quarteto agora cavalga ao encontro da própria morte. Silas olhou pro medalhão e pros amigos ali na frente. O segredo do passado pesava mais que o aço quente. Ele sabia que o final seria nos termos do vilão. Eu vou pela entrada, disse Silas com a voz no chão.
Jack me quer e vai me ter. Foquem nele enquanto eu vou. Enquanto ele me encara, vocês entram por onde o rato ensinou. Rato guiou Saricole pela trilha das cabras no topo, acima da mina do enforcado, armando o golpe do escopo. Silas seguiu a pé, com o sol poente ali marcar sua sombra longa e ameaçadora pelo chão a se projetar. Jack, o grito ecoou pelas galerias daquele lugar. Pare de se esconder em túmulos e venha me enfrentar. Gatilhos em prontidão, atrás de vigas e vagonetes, os homens de Jack surgiram na escuridão. Olhem só, o grande Silas Thorne, a voz do fundo zombou. O homem que vendeu os amigos pelo rancho que o lucro comprou. Começa a ver que seus irmãos morreram por sua escolha, herói. Eles morreram pela sua mão, Jack, isso é o que te corrói. Na mina do enforcado a conta vai ser paga agora. O sangue clama a justiça na chegada da última hora. Entre a fumaça e o enxofre o destino se desfaz. Silas busca o acerto que não lhe trará paz. Sinal, mas o caos do teto despencou. O cois saltou da ventilação em silêncio. O ataque começou. Sara abriu fogo com a Winchester da plataforma acima, derrubando dois bandidos sob o peso daquela rima. Rato nas sombras rolava barris de pólvora pro pilar, sabotando as defesas para a mina inteira balançar. Silas avançou sob as balas, usando ferro como escudo, disparando com precisão, num silêncio quase mudo. Cada rugido da Colt fazia um homem de Jack cair. Fumaça, gritos, explosões sem ter para onde fugir. Jack recuou pro fundo onde enxofre é insuportável. Silas o seguiu no rastro com o rosto cortado e implacável. Gritou Silas na câmara final do horror. Lá estava o homem que destruiu sua vida e sua cor, encurralado na rocha sólida sem ter pra onde correr. Duas pistolas na mão, um sorriso louco a se ver, manchado de fuligem. O carrasco espera o seu momento. A vingança Thorne enfim chegou para o último tormento. O final começou com um clarão de luz e morte. Jack disparou as duas armas, tentando a sua sorte. Silas rolou pra trás de uma coluna, buscando proteção. Mas o bando no desespero acendeu a pólvora no chão. Uma explosão ensurdecedora as entranhas da terra sacudiu. E o teto da mina, como um gigante quebrando os ossos, ruiu. Vigas centenárias cediam sob o peso do andar. Silas viu Sara ser atingida sem conseguir se levantar. Uma
pedra no ombro a derrubou, sob o teto a desabar. Rato tentava puxá-la, mas a força insistia em falhar. E Coy, do outro lado, pelas rochas ficou isolado. O grupo estava partido pelo destino encurralado. Escolha, Thorne, Jack gritou, indo e tossindo sangue, com a perna sob o vagonete, naquele estado exangue. Mate-me e veja seus amigos serem enterrados com o pó. Salve-os agora e deixe-me fugir, ficando só. Silas apontou a Colt pra testa do homem que o traiu. O ódio queimava o peito, mas o grito de Sarah ele ouviu. Na mina do enforcado, o julgamento foi severo. O passado de Silas Thorne não era mais um mistério. O peso da rocha é grande, mas a alma pesa mais. No deserto do Arizona, onde não se encontra a paz. Silas guardou a arma e tomou sua decisão final. Correu até a viga que trazia o golpe fatal. Suas costas arderam segurando toneladas de terra, segundos cruciais para vencer aquela guerra. Fora agora! Ele rugiu com a força que restava, enquanto o rato arrastava Sarah e o Coy se libertava. Silas soltou a viga e pro lado conseguiu saltar. Onde Jack estava, o teto não parou de desabar. Uma cascata de rocha e poeira sufocante desceu. Jack foi sepultado pela ganância que ele mesmo escolheu. O silêncio absoluto tomou conta do lugar. Apenas o som de pedras menores a rolar. Horas depois saíram pro ar, fresco da escuridão. Sujos, feridos, exaustos, com medalhão na mão. Por que não salvou? Sarah perguntou, com o braço em sangue. Podia ter matado ele, deixado que a vida se estanque. Silas olhou pro rato, pro Coy, pra Sarah ali presente, lembrando dos irmãos e de tudo que era urgente. Meus irmãos morreram pelos segredos que eu guardei. Não deixaria vocês morrerem pelas escolhas que tomei. Montaram nos cavalos sob a luz das estrelas no céu. Jack estava morto, mas o deserto não tirou o véu. O caminho ainda é vasto, cheio de perigo e de dor, mas Silas Thorne caminha sem o peso do traidor. O sol nascia atingindo o deserto de um laranja profundo. No topo da colina que divide a lei do resto do mundo. Atrás ficaram as cinzas e o que o passado escreveu. À frente estrada onde o tribunal nunca apareceu. Pois onde a justiça falha e o direito não se encarna, a sentença é assinada pelo cano de uma arma.
Dorne tirou o medalhão que o bolso apertava e jogou no despenhadeiro a mentira que o sufocava. Não era mais um informante, nem um fazendeiro em luto. O destino costurou um bando forte absoluto. O líder de uma tropa que a dor e o sangue uniu, enquanto o peso da culpa no horizonte sumiu. Na linha da fronteira, onde o rastro se apaga, o bando de Dorne cavalga e a conta se paga. Não carregam a estrela, mas carregam o código. Nas terras sem lei, o destino é metódico. No México e além de Cissara ajeitando o ombro, há homens como Jack em cada cidade e escombro. Homens que acham que podem queimar o mundo inteiro. E nós somos o preço, disse o rato, o novo herdeiro. Ostentando a bandoleira, com um brilho no olhar, pronto pra qualquer buraco onde a morte possa estar. Coi apenas assentiu, vendo a poeira levantar. A dívida estava paga, mas a irmandade ia ficar. Ele seria os olhos que ninguém consegue ver, o rastro invisível que ninguém pode entender. O moicano e o vingador, atirador e o ladrão, unidos pelo sangue derramado naquele chão. Ficaram conhecidos nas lendas contadas na fogueira. O bando de Dorne cruzando a última fronteira. Silas liderava o caminho, sentindo a responsabilidade pelos que cavalgavam ao lado em busca de liberdade. A poeira apagou os rastros, o vingador ali morreu, mas a lenda dos justiceiros nesse instante nasceu. O vento árido do sul bateu no rosto de Silas de uma vez, trazendo cheiro de poeira e pólvora após a fronteira, milhas 3. O silêncio profundo do deserto então se quebrou, quando o eco metálico de tiros no ar ecoou. Coi ergueu a mão livre e o seu cavalo freou na hora. Deslizou da cela sem ruído, na rocha quente colou sem demora. Sussurrou 6 cavalos e uma carroça pesada adiante estão, apontando para o desfiladeiro onde cercavam a presa no chão.
Silas puxou as rédeas com os olhos semicerrados pelo sol. Sara, pegue a crista esquerda sob este farol. Rato, guarde os cavalos atrás de mim. Se o bando dispersar, corre, você já sabe muito bem o que vai fazer quando o jogo começar. Sara bateu esporas, ignorando a dor no ombro ferido. Sacou a Winchester rápido, deitando entre as pedras sem ruído. Pela mira viu 4 bandoleiros de poncho sujo na ação, cercando a diligência de mineradores com cocheiro morto na areia do chão. O blues do deserto é escuro, a terra vermelha vai manchar. O bando de Thorne chegou para as regras ditar. Sob o sol escaldante que queima o pecador, a lei da fronteira agora mudou de cor. Entreguem o ouro da fundição, gritou o líder com cicatriz no lábio inferior. E talvez voltem a pé para a Sonora, ordenou com furor. Mas antes que o vilão engatilhasse contra o homem rendido, o rifle de Sara disparou no deserto, um som destemido. A bala perfurou o ombro do líder, jogando na poeira para trás. Emboscada, berrou um assaltante, mas não falou nada mais. Cois surgiu como sombra por trás das rochas inferiores com precisão. Cortou os arreios dos cavalos e deitou o segundo homem no chão. Silas Thorne avançou a galope pelo centro do cânion a passar. Seu cavalo negro nuvens de terra vermelha fazia levantar. 2 bandidos giraram as armas para o líder alvejar, mas a coute de cano longo de Silas foi rápida em disparar. 2 tiros fluidos, o primeiro caiu sob as patas no chão. O segundo errou por pânico e levou um tiro a queima-roupa no coração. Rato saltou da cela com sua bandoleira pesada a carregar. Recolheu as armas dos caídos e gritou: limpo por aqui, chefe, pode olhar. O líder ferido com a mão no ombro ensanguentado a sangrar, olhou para Silas com puro ódio e começou a ameaçar. Quem diabos são vocês? O cartel de Chihuahua vai caçar sua cabeça. Silas desmontou devagar, deixando que a poeira ao redor desça. Caminhou até o homem, parou a poucos centímetros do seu olhar. Olhou fixamente nos olhos do criminoso antes de falar. Diga a eles que a fronteira mudou de dono. Silas falou com frieza total. Sua voz era fria como o aço contra o bando do mal. Se cruzarem o caminho do bando de Thorne na região, o deserto será o túmulo de vocês sem perdão. Virou as costas, deixou os sobreviventes sem cavalos e sem arma no calor, enquanto ajudava os mineradores em choque a esquecer a dor. A estrada para o sul era longa, perigosa e violenta na direção, mas o bando ditou as novas regras de toda a região. O blues do deserto é escuro, a terra vermelha vai manchar. O bando de Thorne chegou
da fronteira agora mudou de cor. Sem cavalos, sem armas, sob o sol de Sonora, a fronteira mudou de dom. O deserto é o túmulo. O deserto é o túmulo. Dos assaltantes engoliu em seco ali no chão. Um sorriso macabro cortou seu lábio ferido na escuridão. Antes de ser deixado para trás, uma verdade ele cuspiu. Torne, disse na areia, e o deserto viu. Você acha mesmo que o Jack agia de forma isolada? O verdadeiro demônio está em São Pedro, no fim da estrada. 2 semanas depois, o bando a cavalo marchou. A decadente cidade mineira de São Pedro ele chegou. O local cheirava a enxofre, uísque barato e muito medo. Das sombras de um salão abandonado, guardando um segredo. Um homem observava os cavaleiros que ali iam chegando, através de uma luneta de latão, o destino calculando. É o Dark Blues de São Pedro, o enxofre está no ar. O enforcado está na sombra, esperando o gatilho estalar. As ruas estão desertas, o silêncio é o pior sinal. O passado de Silas Thorne trouxe o acerto final. Era Hector, o enforcado, Vani vigiando os cavaleiros com precisão. Aquele que financiou as armas de Jack lá no Texas, meu irmão. O verdadeiro arquiteto que a antiga fazenda de Silas destruiu. Vani não era um bruto como Jack, a frieza o definiu. O estrategista cercado por 20 mercenários sem compaixão, com rifles de repetição de última geração na mão. Ele sabia exatamente quem era Silas Thorne na estrada e o que significava o medalhão jogado na terra desandada. O fantasma veio cobrar a dívida, sussurrou ao seu capataz: espalhe os homens pelos telhados, a morte é o que me apraz. Não quero sobreviventes nesta terra, ele ordenou, e a armadilha nos telhados da cidade se fechou. Coi avançava a pé pelas ruelas laterais, observando o lugar. Percebeu o silêncio anormal que São Pedro insistia em guardar. As janelas trancadas, nenhum cavalo atado ao poste principal. O moicano congelou ao ver o reflexo do sol, um brilho fatal. O metal de um cano de rifle no armazém de grãos brilhou no topo do galpão. Mas não houve tempo para o guerreiro emitir o sinal de alerta com a mão.
negócio do lugar desfez. Estraçalhou a madeira do poste a centímetros da cabeça de Silas dessa vez. Emboscada, gritou Silas, saltando do cavalo na hora do perigo, enquanto o animal empinava, assustado com o ataque do inimigo. O tiroteio começou com uma fúria avassaladora e sem igual. O bando de Thorne encurralado no meio da rua principal, sem cobertura pesada. No meio da rua principal, enfrentando o fantasma do passado de Jack, que comanda o inferno da cidade. O tiroteio começou. O chumbo rasgou o ar de São Pedro de uma vez, levantando lascas de madeira e nuvens de poeira por onde o bando fez. Silas rolou para trás de uma mureta de pedra no chão, enquanto os disparos atingiam o lugar onde ele estava na escuridão. Apenas um segundo antes ele conseguiu escapar. Sara, telhados, gritou Silas, sem os atiradores inimigos deixar de focar. Sara agiu prontamente sob o fogo cruzado a queimar, correndo em zigue-zague para os tiros dela evitar. Deslizou pela varanda da barbearia com velocidade e subiu escada lateral com agilidade na cidade. No topo ela neutralizou toda a resistência que ali se fez e tomou uma posição estratégica para atirar mais uma vez, usando o rifle para os atiradores de Vane suprimir. Cada disparo preciso forçava os mercenários dos terraços a fugir. É o Dark Blues da poeira, o chumbo vai queimar. O bando de Thorne não veio pra recuar. No centro de São Pedro a morte veio cobrar a dívida do passado que o deserto vai enterrar. Enquanto isso, Coy flanqueava os oponentes por baixo na ruela, movendo-se silenciosamente pelos becos daquela favela. O moicano surgiu nos flancos pra defesa desestabilizar dos capangas que tentavam Silas Thorne encurralar. Do meio de todo o caos, as portas do salão se abriram então. Hector Vane caminhou até a varanda com suas pistolas na mão, segurando as armas com total confiança no olhar
E o silêncio na rua começou a se instalar. Os combatentes percebiam a presença do líder chegar. Torne! A voz de Vani ecoou pro inimigo escutar. Este é o fim da linha pra você, veja o seu fim. Vou retomar o controle desta rua agora mesmo contra mim. Silas ergueu-se de trás da cobertura sem hesitação. Caminhou a passos firmes em direção ao centro da rua. Na amplidão, ignorando a tensão ao redor, o tiroteio quase por completo cessou. Apenas os dois líderes frente a frente. O vento, a poeira soprou. A 10 passos de distância, o vento soprava poeira entre os dois. Vani sacou primeiro com velocidade impressionante que veio depois. Silas, porém, antecipou o movimento na escuridão. O primeiro tiro de Vani passou raspando sem atingir o chão. Mas Silas respondeu com 2 disparos rápidos no rival. O impacto atingiu o braço de Vani, desarmando mal. O segundo projétil atingiu no tronco sem demora, fazendo o enforcado cambalear na rua de fora. Gritando de fúria, Vani tentou alcançar uma arma reserva ali, mas Silas avançou rapidamente para a distância diminuir, encurtando o espaço, desarmando-o de forma definitiva. Num confronto corpo a corpo, onde a força era viva. Com um golpe final, Silas derrubou o adversário no chão. Na poeira da rua principal terminou a opressão. Isso termina aqui, Silas declarou com firmeza e poder. Com a queda de Hector Vani, o confronto deixou de existir. O confronto chegou ao fim. Silas respirou fundo. Zera desce do telhado, Zói surge das sombras. O controle da cidade foi decidido. São Pedro mudou de dono.